Olá, queridos irmãos, amigos e estudantes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Peço aos amados irmãos e amigos que escrevam aí no canal, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário e inscreva no canal. Nos ajuda a levar essa mensagem que transforma vidas. Eu não sou pastor, não sou apóstolo, não sou apenas um servo de Deus, chamado por Deus para alertar esse mundo que estão caminhando para o abismo e para a perdição. Quero deixar aqui meu carinho especial para todos aqueles que inscreverem no canal, deixar aí o seu like e nos abençoar assim, levando a mensagem que transforma vidas. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, falando da estátua de ouro levantada por o rei Nabucodonosor de Babilônia. Deus permitiu que Nabucodonosor, em 606 a.C., entrasse em Jerusalém, destruísse o templo e toda a Jerusalém e levasse os vasos preciosos do templo do Senhor, do Eterno, do soberano Criador, para a Babilônia. E aquele povo foram cativos 70 anos em Babilônia por causa da sua desobediência. Deus usou os profetas Jeremias, Isaías e outros profetas para alertar aquele povo. Se eles não arrependessem das suas abominações, das suas idolatrias, das suas violências, derramamentos de sangue inocente, eles seriam cativos em Babilônia durante 70 anos. 70 anos se cumpriu a palavra de Deus. Depois de 70 anos, eles foram libertados. Deus enviou Ciro para libertar eles e voltar a Jerusalém. Mas isso é uma outra história. Hoje nós vamos falar aqui da estátua de ouro que Nabucodonosor levantou. Nabucodonosor, no capítulo 1, teve um sonho, e esse sonho ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferros e os pés de ferro misturado com barros. Ele ficou apavorado e não sabia o que estava acontecendo com aquele sonho. E no outro dia ele chamou os magnos, os feiticeiros, os caldeus, os adivinhadores, para dar a interpretação do sonho da estátua. Mas nenhum deles puderam dar a interpretação do sonho. E a palavra de Deus diz lá no capítulo 1 que o rei Nabucodonosor se irou muito e mandou matar todos os sábios de Babilônia. E ali foram cativos 4 jovens, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que depois foi mudado o nome deles para os deuses de Babilônia, para que eles esquecessem do eterno, do soberano Criador, que nos criasse para o louvor da sua glória e fosse adorar os deuses de Babilônia. Então, Daniel foi colocado o nome de Belsazar. Depois os outros, Sadacre, Mesacre e Abidnego. Mas eles não se curvaram diante dos deuses de Babilônia. Nós não nos curvamos diante de estátuas criadas por mão de homens, de pedras, de barros, de ouro, de prata, de ferro e nem de madeiras. Nós adoramos o único Deus eterno, soberano, Criador, criou céus, terra, mar, fonte das águas, tudo que há nele. Ele criou, foi criado por ele, para o louvor da sua glória. Então nós adoramos o único e eterno e soberano Criador. Mas vamos para o texto, eu vou
pular alguns versículos, porque o texto é grande, mas dá para entendermos o que aconteceu com essa estátua de ouro. Nabucodonosor achou que, depois do sonho, ele era a cabeça de ouro, então não poderia vir outros reinos depois dele. Ele se julgava, se gloriava que ele era o Deus aqui na terra. Muito bem, assim diz o texto ao filho de Nabucodonosor, Belsazar, o rei que depois dele assumiu o trono. A imagem de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntarem os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o apregoeiro apregoava em alta voz: ordena-se a todos os povos, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrar-se-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrarem e não adorarem será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ordem do rei. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostrar-se todos os povos, nações e línguas, e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, esses jovens, só que Daniel não estava no momento. Ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego, que o nome deles próprio era Azarias, Ananias e Misael. Foram e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sanfonia e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a
teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram estes homens à presença do rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não sirvam os meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Pergunta do rei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvideis o som da buzina, do pífaro, da gaita, da harpa, do saltério, da sanfonia e de toda espécie de música, para os prostrades e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês para livrar das minhas mãos? O rei falou para eles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de ira e furou, e mudou-se de aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançassem-os na fornalha de fogo ardente. Ordem do rei. Então estes homens foram atados e vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e as demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis que vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor de longe da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde.
Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e reuniram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei para verem a estes homens. Como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado por eles. Queridos irmãos e amigos, maravilhosa a graça de Deus em nossas vidas. Falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. O seu Deus. Nós adoramos o único e eterno Deus Criador, que criou todo o universo, os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, tudo que há no universo que respira, tem fôlego de vida, foi criado por Ele, para Ele e para o louvor da sua glória. Ele é o único que é digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Por fim, pois, por mim é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e às suas casas seja feitas um touro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque na província de Babilônia. Queridos irmãos, amigos, aqui está uma grande lição para as nossas vidas. Quero aqui completar esse texto aqui com um pequeno detalhe sobre o que aconteceu que Deus fez na vida desses homens fiéis ao Senhor, que não se curvou diante das ameaças do rei. Assim diz o texto. Sadraque, Mesaque e Abidnego são nomes conhecidos por todos os leitores das Escrituras Sagradas como símbolos de fé incondicional a Deus. Diante da ameaça de morte na fornalha ardente, aqueles 3 jovens hebreus não negaram a acusação que lhes era dirigida pelo rei, pois, conforme eles entendiam, negá-la seria negar o próprio Deus a quem adorava, além do que eles não sentiam necessidade alguma de se defender. O caso deles estava nas mãos de Deus e era o que a sua resposta indicava. A sua resposta indicava. Eles estavam possuídos de uma firme convicção que suas decisões eram acertadas, mesmo que o Senhor não quisesse salvá-los. Mesmo que o Senhor não quisesse. Eles não adorariam
Deus de barro, de pedras, de ferro, de ouro, de prata e nem de bronze, mas o único e eterno, soberano Criador. A sua fé incondicional em Deus foi recompensada de maneira surpreendente, pois além de salvá-los da fornalha de fogo ardente, o próprio Senhor Jesus veio em socorro deles, pondo-se ao seu lado, dentro da fornalha em chamas. A presença do Salvador com eles era uma demonstração extraordinária de que o Senhor toma posição ao lado dos oprimidos, dos aflitos, daqueles que o amam, que o buscam pela sua glória. Na hora da provação, eles lembraram da profecia feita pelo Senhor por meio do profeta Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos os rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Isaías 43, versículo 2, está escrito. As provações que a vida nos traz exigem uma fé perseverante. As hostes do mal, por mais forte que possam parecer, não podem destruir o mais fraco dos santos do Senhor nosso Deus. Creamos nas promessas de Jesus. Ele estará ao nosso lado para nos proteger de todas as fornalhas da vida. Queridos irmãos e amigos, Deus não nos livra das fornalhas de fogo, mas Ele está dentro das fornalhas conosco. Nossas lutas, nossas adversidades, nossos problemas e angústia que passamos aqui, Deus está junto conosco, daqueles que o amam, que o buscam e que confia na sua graça e na sua grande misericórdia. Pois a Bíblia diz no Novo Testamento, em São João, capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Precisamos estar com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, o Filho de Deus que deixou o seu trono e a sua glória, despindo de toda a majestade e glória, para habitar no meio do seu povo e morrer pregado naquela cruz, para que eu e você, miseráveis pecadores, pudéssemos ter vida eterna. Jesus, as profecias do Velho Testamento se cumpriram, todas elas, que o Messias viria a primeira vez, foi rejeitado pelo seu povo. Mas no Velho Testamento fala muitas vezes da profecia da primeira vinda de Cristo. Mas o Novo Testamento fala ainda muito mais da segunda vinda de Cristo buscar a sua igreja. Por isso nós precisamos entregar nossas vidas a Ele, confiar na sua graça, no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele deu a vida para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Jesus foi morto, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitando o terceiro dia com poder e grande glória. E voltará em poder e glória e todos os santos anjos com ele para buscar a sua igreja. Você encontra esses textos em
Mateus 24, Lucas 21, Marcos, todos os evangelhos e no livro do Apocalipse, no capítulo 19, ali está falando da segunda vinda de Cristo, quando ele vem com todos os exércitos dos céus para buscar a sua igreja. Os que morreram crendo no sacrifício de Cristo ressuscitarão primeiro com um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo glorioso para viver eternamente. E os que estiverem aqui vivos, que crê nesta palavra, que crê no Senhor Jesus, entregou sua vida a Ele, esses também serão transformados. Subiremos juntos a encontrar com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Você encontra esses textos, examina a palavra de Deus, busca aqui nas Escrituras. Os textos estão em 1 Coríntios 15, 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses. Você vai encontrar em outros textos a volta gloriosa de Jesus Cristo. Mas agora eu gostaria de encerrar aqui dizendo para você, meu amigo, que ainda não fez a sua decisão lá de Cristo. Você que ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Hoje Ele está te chamando para escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, está escrito: na Nova Jerusalém Celestial não entra nada que comete abominações e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E hoje Jesus chama você que ainda não entregou sua vida a Ele, porque aqueles que entregaram a vida a Cristo, vivem de acordo com a sua palavra, os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, de 11 a 15 está escrito: abriram-se os livros, abriu outro livro que é o livro da vida, onde estão escritos todos os nomes daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No versículo 15 está escrito: aqueles que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Hoje se eu falo para um jovem hoje, um senhor, uma senhora que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo, hoje Ele te dá a oportunidade de você entregar a sua vida a Ele e Ele escrever também seu nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que foi imolado naquela cruz, cuspido, furado, com a coroa de espinho na cabeça, o sangue escorrendo pelo rosto, pelos meus e os seus pecados. Mas Ele ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar a segunda vez para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Se estiverem mortos, serão ressuscitados. Se estiverem vivos, serão transformados. Eu hoje deixo aqui essa palavra para você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Hoje você tem a escolha. Amanhã pode ser tarde demais, nós não sabemos o dia nem a hora que Ele vem nos buscar. Está escrito aqui, Lucas, o apóstolo, o evangelista Lucas, escrevendo no capítulo 21, dizendo: cuidado, para que esse dia não nos pegue de improviso, mas que estejamos de pé diante do Filho de Deus. A Bíblia diz, em Mateus 24, assim como o relâmpago que brilha do ocidente ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá Jesus descendo do céu, com todos os santos anjos com Ele, para buscar aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador e viveram de acordo com a sua palavra. Hoje você tem escolha. Entrega a sua vida a Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que toma essa grande decisão hoje mesmo de entregar a sua vida a Cristo e se preparar para esse tão glorioso dia. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a adoração. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, mas lá estava Jesus com eles. E eles não negaram a palavra de Deus. Eles foram para a fornalha,
mas nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas e nem um fio do seu cabelo foram queimados, porque o Senhor estava com ele na fornalha. Que Deus te abençoe grandiosamente.